Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos as nossas vidas, Deus, a nossa mente, meu Pai, o nosso entendimento, e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha derramar sobre nós, Senhor, a tua unção, teu Espírito Santo, a tua sabedoria, que o Senhor venha nos capacitar, meu Deus, e nos encher, meu Pai, com a tua graça, com a tua presença, com a tua unção, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, que a gente possa aprender mais da tua palavra, que a gente possa crescer, Senhor, na tua presença e andar nos teus caminhos. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus tudo aquilo que não vem de ti das nossas vidas, todo levante, meu Deus, toda seta, toda cilada do inimigo, Deus, que o Senhor vai repreendendo e lançando por terra em nome de Jesus, Senhor, toda seta de enfermidade, Deus, toda violência, meu Pai, todo acidente, Senhor, todo assalto, meu Pai, tudo aquilo que não vem de ti, que o Senhor venha guardar as nossas vidas, Senhor, e nos abençoar, meu Pai. É isso que nós pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é assim: Nossa segurança vem de Deus. Nós vamos fazer a leitura que está em Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 27, que diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Amém? Então, nesses versículos que nós lemos, a gente vê muitas palavras de sabedoria vindo da parte de Jesus, né? Muito conhecimento, muitas explicações, né, que são muito importantes para a nossa vida. E aqui ele faz um alerta com relação aos bens materiais. Por quê? Porque nós sabemos que muitas pessoas, e a nossa tendência natural do ser humano, é a gente fazer uma relação de segurança com bens materiais. Então, quando nós temos dinheiro, né, quando nós temos bens, quando nós temos uma condição financeira boa, a tendência é da gente ficar mais tranquilo, da gente sentir mais segurança. E quando existe escassez, né, quando existe poucos recursos, a preocupação aumenta, a ansiedade. E aqui Jesus explica que nós não devemos ficar preocupados e nem ansiosos por absolutamente nada. E que a gente tem que entender que tudo aquilo que nós precisamos vem de Deus, porque Ele tem todos os recursos. Então, por mais que você não tenha os recursos que você precisa, Deus tem, né? E Ele se alegra em nos abençoar. O Senhor, Ele supre as nossas necessidades. O próprio povo de Israel, ele teve essa experiência, né, de viver esse cuidado de Deus. Quando eles saíram do Egito e eles caminharam ali no deserto durante todo aquele tempo, eles recebiam o maná diário. Então eles não podiam guardar para o dia seguinte, porque se eles guardassem, aquele maná estragava, dava bicho. Então o Senhor estava dizendo: eu cuido de vocês
todos os dias, não precisam se preocupar. Você não precisa se deitar à noite e ficar preocupado o que você vai fazer amanhã, como é que você vai pagar as suas contas, como é que você vai se sustentar, porque o Senhor sabe que você precisa de todas as coisas. E o Senhor, Ele provê diariamente o nosso sustento, Ele supre as nossas necessidades diariamente, da mesma maneira que Ele fez com o povo de Israel. Amém? E com esse ensinamento, Jesus não estava querendo dizer para as pessoas que elas não precisavam ser responsáveis, que elas não precisavam trabalhar, né, que elas não tinham que ter responsabilidade com as suas tarefas diárias. Ele estava querendo dizer que elas tinham que descansar. Elas faziam a parte dela, que o Senhor faz a parte dele. E é isso que Deus diz para nós. A gente faz a nossa parte, né? A gente tem a nossa responsabilidade, a gente faz as nossas obrigações diariamente, a gente trabalha, quem é aposentado não trabalha mais, mas tem o seu salário ali mensalmente. Então a gente faz a nossa parte e o Senhor faz a dele. Então ele está dizendo que nós devemos descansar, né, que nós não precisamos nos preocupar, porque o Senhor sabe de todas as coisas que nós precisamos, né? E a gente não pode nunca colocar a nossa esperança, a nossa segurança em bens materiais, mas sim em Deus. Amém? E isso também não quer dizer que nós não podemos ter bens materiais. Muito pelo contrário. O Senhor, Ele nos abençoa, o Senhor, Ele prospera as nossas vidas. Quando a gente olha homens de Deus na Bíblia, né, os patriarcas, eles tinham bens materiais, né, eles tinham prosperidade, eles tinham abundância. Mas o Senhor, Ele está mostrando que a gente não precisa se preocupar com isso. Essa não deve ser a nossa prioridade. Não deve ser isso que a gente vai buscar prioritariamente nas nossas vidas todos os dias, e que a gente tem que ter muito cuidado para não nos tornarmos avarentos e nem egoístas e nem com amor ao dinheiro, porque é isso que o Senhor condena. Nós não devemos amar os bens materiais, nós não devemos amar o dinheiro, a gente tem que amar a Deus, né? E essas coisas, né, bens materiais, dinheiro, estão aí para nos servir. Então a gente tem que estar vigilante com relação a isso, né? Com relação a essa avareza, a esse egoísmo, a esse apego aos bens materiais. Quantas pessoas hoje em dia são escravas do dinheiro, né? São pessoas que vivem para trabalhar, para juntar, para acumular, né, para ter cada vez mais e mais e mais. Pessoas que já têm muitos bens e mesmo assim elas não conseguem descansar, né? Elas estão sempre querendo juntar mais, ganhar mais e conquistar mais. Então é esse tipo de comportamento, né, que o Senhor condena nessa passagem, né, nesses versículos que nós lemos, que Jesus estava ali ensinando para aquelas pessoas no Sermão da Montanha. Primeiro tópico diz assim: riqueza do céu e riqueza da terra, uma conciliação impossível. Então nós que nascemos de novo, aceitamos a Cristo, somos novas criaturas, nós não podemos ter a nossa mente, a nossa consciência dominados pela concupiscência da carne e dos olhos, e nem pela soberba do mundo. E uma das tentações de Satanás sempre foi com relação ao dinheiro, ao poder, à riqueza e aos bens. O próprio Senhor Jesus, quando foi tentado, né, que ele estava ali no deserto, e Satanás veio até ele fazer a tentação, ofereceu para ele riqueza, poder, domínio, todas essas coisas, né, os reinos deste mundo, e Jesus rejeitou. Então a gente tem que estar sempre se analisando, né, para a gente saber qual é a prioridade nas nossas vidas. E a prioridade sempre tem que ser Deus, né? O nosso coração, ele tem que estar nas coisas de Deus, nas riquezas espirituais, nas coisas do alto e não nas coisas do mundo. E como é que a gente vê isso? É só a gente observar o nosso dia a dia. Se a gente troca as coisas de Deus pelas coisas deste mundo, se a gente abre mão de fazer coisas para Deus, para fazer coisas para esse mundo, né, para ganhar dinheiro, para ir atrás de bens e de riqueza, né, se nós
temos sido às vezes arrogantes, né? Se nós temos sido às vezes avarentos, né? A gente não tem coragem de abençoar a vida de outras pessoas, financeiramente falando. Muitas pessoas não têm coragem nem de entregar o dízimo, né? Porque elas querem guardar aquele dinheiro, elas querem juntar, elas querem investir. E isso que o Senhor condena. Então nós temos que ter esse cuidado. Algumas pessoas falam bem assim, principalmente assim, pessoas que às vezes ganham muito bem, mas eu vou dar tudo isso de dízimo. O Senhor te dá 100% do seu salário. Você tem que ser grato a Ele por isso, né? Graças a Deus que você foi abençoado e você conquistou, né, esse salário que você tem. E as pessoas às vezes falam bem assim, não, mas eu estudei, mas eu me esforcei, mas eu fiz o concurso e eu passei, eu estudei. Mas até isso é o Senhor que nos abençoa. Quantas pessoas também que têm preparo, que estudaram, né, que estudaram muito também para concursos e não passaram, né? E Deus te abençoou e você conseguiu um emprego, de repente você passou no concurso e tem um bom salário hoje. Então é só 10% que você devolve para o Senhor de 100% que Ele te está dando todo mês. Então nós não podemos ser avarentos, a gente não pode ser apegado ao dinheiro, né? A gente não pode ser ganancioso. Olha, existem duas coisas que são diferentes, ambição e ganância. Você ter ambição de querer crescer, de querer melhorar de vida, de querer ter coisas melhores, isso não é o problema. Agora você ter ganância, né? Você já tem, você quer mais a qualquer custo, de qualquer jeito, passando por cima dos seus valores, passando por cima dos valores de Deus, dos valores bíblicos, né? Dos valores cristãos, né? Não honrando ao Senhor, não respeitando as outras pessoas. É isso que o Senhor abomina. Amém? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas têm caído nessa tentação de Satanás, né? Tem gente que adora o dinheiro, idolatra o dinheiro, idolatra os bens materiais, né? E os recursos e todas essas coisas. E isso o Senhor abomina, é isso que o Senhor condena quando Ele fala aqui, né, nessa passagem, falando com a gente não ajuntar bens materiais neste mundo, porque essa não tem que ser a nossa prioridade. A nossa prioridade tem que ser Deus, o reino de Deus e as coisas do Senhor, né? Em primeiro lugar, sempre o Senhor. O outro tópico diz assim: tesouros da terra e tesouros do céu. Então Jesus, ele não aprovou a posição dos escribas e fariseus que davam muita ênfase aos bens materiais, né? E viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. E aí Jesus, ele confronta esse pensamento dos escribas e dos fariseus, fazendo uma distinção muito clara entre os tesouros do céu e os tesouros da terra. Jesus, ele nos ensinou que os bens materiais, eles são transitórios, eles são passageiros, eles podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem, podem ser levados pelo ladrão. Pode acontecer uma crise, né, como a gente viu agora, e várias pessoas que tinham uma condição boa acabaram perdendo muito, né, porque teve seus comércios fechados durante muito tempo e tiveram prejuízos. Então, tudo isso é passageiro, né? Quando a gente coloca o Senhor no centro da nossa vida, quando a gente coloca Deus como prioridade, a bênção, ela vai vir sim sobre a nossa vida, a prosperidade vai vir sim sobre a nossa vida, mas como uma consequência de nós estarmos servindo a Deus, do Senhor ser a prioridade da nossa vida. Amém? E por mais que a gente não tenha riqueza, a gente não tenha muitos bens, a gente não tenha assim muita abundância, né, de recursos, isso não quer dizer também que nós estamos sendo castigados pelo Senhor, ou que nós estamos em pecado, ou que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Muito pelo contrário, a gente não sabe quais são os planos de Deus, quais são os propósitos de Deus. A gente viu a história de Jó, né, que todos conhecem.
Ele era um homem reto, justo e temente a Deus. E mesmo assim, ele passou por um momento de grande tribulação, mas ele não estava em pecado. Não foi consequência do pecado dele aquela tribulação, aquela tentação que ele passou. Foi como se fosse realmente uma prova, né? E ele agiu de maneira correta diante do Senhor. E ele foi aprovado, né? E o Senhor deu para ele muito mais do que aquilo que ele tinha. Então, quando a gente vê alguém passando dificuldade, a gente não pode fazer como os escribas e fariseus e dizer que essa pessoa está em pecado, né? Que determinada coisa está acontecendo na vida da pessoa porque ela fez isso ou aquilo. Nós não sabemos os propósitos de Deus. Nós não sabemos de nada. Nós não conhecemos a intimidade da pessoa com o Senhor. Então, nós não devemos julgar, né, a vida das pessoas, o que elas estão passando, porque cada um tem um processo, tem uma história diante do Senhor, né? E Deus trata com cada pessoa de uma maneira diferente. O que tem que ficar muito claro na nossa mente é que nós devemos priorizar o reino de Deus, né? O Senhor, ele tem que ser sempre o primeiro lugar nas nossas vidas. E o outro tópico diz assim: o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Uma das coisas que a gente acabou de falar, né, é que eles são passageiros, é que eles são transitórios. Quando nós morrermos, a gente não vai levar nada. Nós chegamos neste mundo aqui nu, né, sem nada, e é assim que nós vamos partir também. A gente não leva nada, né, quando nós morrermos, até a roupa, o caixão, tudo fica. Amém? Então a primeira coisa que a gente sabe sobre os bens materiais é isso, é que eles são passageiros. Outra coisa, Jesus não estava condenando as pessoas a adquirirem bens materiais, né? Porque, como eu já falei, muitos homens de Deus, né, patriarcas, eles possuíam muitos bens, eram muito ricos, como por exemplo Abraão, né, que tinha muitos bens, como Isaac também, que era rico, Jacó, Salomão, né? E então foram homens de Deus, né, que fazem parte da história de Israel, são exemplos, e eles eram ricos. Então o Senhor não condena a riqueza. Outra coisa também que Jesus ensinou com relação aos bens materiais é que a gente não pode desperdiçar. Quando houve aquela multiplicação dos pães e peixes, assim que as pessoas acabaram de comer, Jesus disse que era para eles recolherem tudo aquilo que havia sobrado, para que nada se perdesse. Então a gente tem que ter essa consciência também, né? Nós temos que zelar, nós temos que cuidar daquilo que o Senhor tem nos dado, né? Daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E muitas vezes a gente não tem mais, nem é porque a gente não ganha, é porque a gente desperdiça, né? A gente gasta com coisas que não são importantes, com coisas que não são necessárias. Então, essa questão da prioridade, ela é importante em tudo, né, nas nossas vidas. A gente tem que entender, como eu disse, que a prioridade tem que ser Deus. E aí, ele é o primeiro das nossas vidas, em tudo. Mas, na nossa vida financeira, a gente tem que ter também prioridades, né? Com o que nós vamos gastar. Às vezes, a gente está precisando tanto de uma coisa e a gente fala que não tem dinheiro para comprar aquilo e a gente está desperdiçando dinheiro comprando coisas que a gente não precisa naquele momento. Então a gente nunca consegue juntar o dinheiro para comprar aquilo que a gente precisa, porque a gente está sempre gastando com coisas que não são necessárias. Então o Senhor Jesus, ele ensina a não desperdiçar. Amém? E o crente que conhece a Bíblia, ele sabe que tudo o que nós temos pertence a Deus, vem de Deus, que toda a bênção vem dele, né? Como Deus criou todas as coisas, ele é o possuidor de tudo, ele é o proprietário de tudo e que o homem não é dono de nada. E em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento e não pode ser um acumulador egoísta. Amém? Outro tópico diz assim: a idolatria ao dinheiro, o coração no lugar certo.
Então, os nossos corações, eles não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e nossa confiança, ela tem que estar sempre em Deus, né? Sempre no Senhor, porque é Ele, como nós já falamos, que nos dá todas as coisas. Ele é o dono de tudo, é Ele que nos abençoa. Como eu já disse também, quando nós morrermos, a gente não vai levar absolutamente nada. Amém? Então nós precisamos ter cuidado. E a gente também tem que administrar bem aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. A gente tem que usar os talentos que o Senhor nos deu. Mas o Senhor Jesus, ele, nessa passagem que nós lemos especificamente, ele nos chama a fazer uma reflexão, para a gente tomar uma decisão. Nós vamos ajuntar tesouros aqui na terra ou no céu? Nós vamos servir a Deus ou nós vamos servir a Mamon? Como eu falei, o nosso coração, ele não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual, né? Não podemos ter essa dúvida, né, entre as coisas de Deus e as coisas deste mundo. A gente tem que escolher as coisas do Senhor. O Senhor quer de nós essa decisão, essa posição. Mas infelizmente nós sabemos que existem muitas pessoas que elas vivem em prol dos bens materiais. Elas vivem para ganhar dinheiro. E às vezes, nas nossas atitudes pequenas do dia a dia, a gente também age dessa maneira, né? Escolhendo as coisas deste mundo. Quantas pessoas trabalham muito todos os dias, né, várias horas, e elas não conseguem nunca ter um tempo para Deus. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a palavra, trabalham a semana inteira e é cansativo mesmo, né? Às vezes as pessoas estão exaustas, mas elas abrem mão de ir à casa do Senhor, porque trabalharam muito e porque estão cansadas. E quando a gente faz isso, a gente está falando que a nossa prioridade são as coisas deste mundo, né? E não o Senhor. Quando a gente abre mão de ir para a casa de Deus porque nós estamos cansados, ou porque a gente tem que arrumar a casa, ou porque a gente tem que fazer algum trabalho, a gente está dizendo que a nossa prioridade é esse mundo. Por quê? Porque eu posso abrir mão de ir na casa do meu pai, que é Deus, para ficar limpando a casa. Eu posso abrir mão de ir na casa do meu pai, que é Deus, para trabalhar. Mas eu não posso abrir mão de trabalhar. Eu não posso abrir mão de limpar a casa. Então, aquilo que nós temos tempo é a nossa prioridade. Você vai ter tempo para aquilo que for prioridade para você. Então, quando Deus for prioridade na sua vida, você vai ter tempo para orar, você vai ter tempo para ler a palavra de Deus, você vai ter tempo para ir à igreja. Mas, enquanto você não coloca Deus como a sua prioridade, como o centro da sua vida, aí você não vai ter tempo. Todas as outras coisas vão ser mais importantes, tudo vai vir primeiro, qualquer coisa, por mínima que seja, vai te impedir de estar na presença do Senhor, vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus, porque Ele não é prioridade. Amém? A Bíblia, ela é um livro de sabedoria. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente aprende tantas coisas importantes para a nossa vida, para a gente viver bem, para a gente viver melhor, né? E a riqueza que Jesus Cristo condena é justamente essa riqueza que a pessoa não tem tempo para outras coisas. Ela vive para ganhar, ela vive para juntar. A Bíblia tem até uma parábola que é a do rico e insensato, tá lá em Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 21, que diz que um homem, né, ele fez uma plantação e a colheita dele ia ser muito grande. Então, o que ele falou? Como é que eu vou fazer? Aí ele aumentou os celeiros dele para ele poder juntar mais, para ele poder ter mais riqueza. E na cabeça dele, depois de tudo isso, é que ele ia aproveitar a vida. Só que ele não sabia que ele ia morrer, né, antes de fazer isso que ele estava planejando, antes de aproveitar a vida.
Então o Senhor Jesus nos ensina, a Bíblia nos ensina que nós temos tempo para tudo e a gente tem que equilibrar. A gente tem tempo para trabalhar, fazer as nossas obrigações, a nossa responsabilidade, mas a gente também tem que ter tempo para descansar, porque o Senhor diz que nós temos que descansar, é um mandamento nós descansarmos. E a Bíblia também diz que nós temos que ter tempo com o Senhor. Então a gente tem que ter equilíbrio, né? A gente tem que aprender a não fazer apenas uma coisa. É importante a gente trabalhar? Sim, mas não é apenas trabalhar. Nós temos que descansar, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que ter tempo para ter um relacionamento com Deus, para ter relacionamento com a nossa família, né? Os pais com os filhos com os pais, marido e mulher, irmãos. Então a gente tem que aprender a equilibrar a nossa vida, o nosso tempo e tudo, né? Porque isso é que o Senhor planejou para nós, que a gente tenha uma vida equilibrada, né? Uma vida plena, uma vida próspera, uma vida abundante em todas as áreas, em todos os sentidos. A nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional. E quando a gente aprende, né, essa questão das prioridades e a equilibrar o nosso tempo, a gente vai viver essa quietude de Deus, né? A gente vai ter uma vida mais em paz, uma vida mais plena, uma vida mais alegre. Foi isso que o Senhor sonhou para nós, né? É essa vida que Deus tem para nós, amém? Outro tópico diz assim: vivendo a quietude espiritual em Deus, os males advindos das preocupações. Então a gente tem que estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda. E a palavra aramaica Mamon significa dinheiro e cobiça. Então não é só isso que vai nos derrubar, não é só isso que vai derrubar o homem, afastar ele de Deus, existem outras coisas, né? E aí Jesus faz um alerta com relação a preocupações em excesso, em exagero, preocupações com o futuro, né, com a nossa subsistência, e tudo isso compromete a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental também. Né? Hoje em dia, principalmente, uma coisa que fala bastante é sobre ansiedade, porque muitas pessoas estão ansiosas demais. E a ansiedade é justamente isso, é você se preocupar demais com o futuro. Ansiedade é excesso de futuro. E a gente não precisa viver ansioso por nada, né? Como Jesus disse aqui, porque a gente tem que descansar em Deus. Né? O Senhor, ele tem todas as coisas que nós precisamos. O Senhor, ele está no controle de tudo. E quando a gente entende isso, a gente fica em paz, a gente fica tranquilo. Mas hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com o futuro, né? Com aquilo que elas precisam, com aquilo que elas não têm. E o Senhor, ele sabe todas as coisas. Ele sabe de tudo o que nós precisamos e ele supre todas as nossas necessidades. Né? A gente tem na Bíblia a passagem, né, de Marta e Maria. E a gente não pode viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas estava ocupada e distraída em muitos serviços. E a gente muitas vezes está vivendo assim. Nós podíamos estar aos pés de Jesus, mas estamos preocupados e distraídos com tantas coisas, né? Quantas vezes a gente troca Jesus por qualquer serviço, né? Quantas vezes a gente troca Jesus, né, por outras prioridades, né, por outras coisas que não são tão importantes, que são importantes também, mas não é o mais importante. O mais importante tem que ser Jesus. Então, todos os dias a gente tem que fazer essa escolha, né? A gente tem que escolher Jesus, a gente tem que estar na presença de Deus, a gente tem que ter equilíbrio, como eu disse, né? A gente tem que ter tempo para fazer aquilo que nós precisamos fazer, mas sem deixar de ter tempo para Deus, para Jesus, para as coisas do Senhor. Nós não podemos deixar os serviços dessa vida, desse mundo, roubarem a nossa comunhão com o Senhor.
vivendo sem inquietação. Então, o consumismo exagerado que nós vivemos hoje afastou o homem da sua quietude e da sua simplicidade. Então, muitas vezes a gente fica lutando, correndo atrás de conquistar coisas que às vezes a gente nem precisa, mas que a gente recebeu tanta informação da mídia, né, através de redes sociais, de influenciadores digitais, de televisão, de propaganda, que a gente acha que precisa determinadas coisas e a gente fica atrás dessas coisas e aí a gente não consegue ficar em paz, a gente não consegue ter tranquilidade, porque a gente está sempre querendo mais e mais e mais coisas que muitas vezes nós não precisamos. Se você parar para pensar, com certeza você tem coisas aí na sua casa que você queria muito comprar, que você se esforçou para comprar, só que depois que você comprou, você nem usa. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né, com esse consumismo exagerado, porque isso tira a nossa tranquilidade e a nossa paz. E aí, essa nossa busca, né, por bens acaba nos afastando de coisas simples, mas que são maravilhosas, né, que são bênçãos de Deus para as nossas vidas, como, por exemplo, o contato com a natureza, que nos deixa tranquilos, que nós podemos extrair grandes aprendizados, né, grandes coisas para as nossas vidas. E às vezes, observando a natureza, como o próprio Jesus deu o exemplo, a gente percebe o cuidado de Deus, né? Ele fala, por exemplo, das aves. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial sustenta elas. Você não vê uma ave ansiosa nem preocupada, né? Elas estão sempre por aí cantando, voando, aproveitando, né? Vivendo a vida, e o Senhor tem cuidado e tem sustentado, e assim é conosco também, né? Se Ele cuida de uma ave, imagina de nós que somos os seus filhos amados, feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento, né? A gente precisa ter esse descanso de saber que o nosso Pai, Ele está cuidando de tudo, de saber que o nosso Deus, Ele sabe de tudo o que nós precisamos, e Ele tem tudo aquilo que nós precisamos, e Ele cuida de tudo para nós, e nós podemos descansar, né, no Senhor, amém? E aí o outro tópico diz assim, vivendo sossegados em Deus. Então não viva inquieto, preocupado, aflito, angustiado, gastando energia naquilo que pode prejudicar a sua saúde, porque a ansiedade traz doenças, porque quando a gente está ansioso, o nosso corpo ele libera cortisol, e esse excesso de cortisol e outros hormônios e neurotransmissores no nosso organismo traz doenças como pressão alta, problemas de coração, arritmias, né? E tudo isso é prejudicial para a nossa saúde. O nosso corpo ele não consegue estar constantemente em ansiedade, constantemente produzindo esses hormônios, né, que em excesso trazem prejuízo para a nossa saúde. Então nós devemos viver sossegados, quietos, em paz, tranquilos, confiando no Deus Todo-Poderoso que nós servimos, porque a nossa preocupação, a nossa ansiedade, ela não pode mudar nada, muito pelo contrário. Você já reparou que quando você está ansioso e preocupado, às vezes você toma decisões ruins? E o que pode mudar a situação? A nossa confiança em Deus. Então troque a ansiedade, a preocupação pela oração, né? Pela fé, pela confiança no Senhor, né? Jesus ele mostra isso nessa passagem. Olha as aves, olhe os lírios do campo, né? Observe a natureza, como é que Deus tem cuidado de tudo. E da mesma maneira que Ele cuida das aves, que Ele cuida das flores, Ele cuida de você, que é o Filho de Deus, né? Que Ele amou, que Ele entregou Jesus para morrer por causa de você, por causa do tanto que Ele te amou. Então olha só, se Deus deu o Filho dele, que era o mais precioso que Ele tinha, por sua causa, você acha que Ele não vai dar todas as outras coisas que você precisa?
Então aprenda a confiar e a descansar no Senhor. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. Somos abençoados pelo Senhor com nossos bens, mas nossos corações não estão nas riquezas neste mundo. Não amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus. Amém? Então, o maior erro do ser humano é achar que ele tem alguma coisa por causa da força do seu braço, por causa da sua capacidade. Tudo aquilo que nós temos, por mais que a gente tenha se esforçado, por mais que a gente tenha feito a nossa parte, é porque o Senhor nos abençoou. É porque o Senhor nos deu a inteligência, é porque o Senhor nos deu a sabedoria, é porque o Senhor abriu as portas que nós precisávamos. Então, a gente tem que entender que tudo aquilo que nós temos, que todas as bênçãos, elas vêm de Deus. E nós temos que aprender a descansar nesse Deus que cuida das nossas vidas, né? Que nos abençoa, né? Que derrama sobre nós as tuas bênçãos todos os dias, que nos dá o sol, que nos dá o ar que nós respiramos, que nos dá saúde, que nos dá vida, né? E dá todas as coisas que nós precisamos. Então nós temos que descansar nesse Deus tão poderoso, mas que nos ama tanto, 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 que deu o filho dele para morrer no nosso lugar, né? Quem aqui teria coragem de entregar o seu filho para morrer no lugar de outra pessoa? E foi isso que Deus fez. Ele deu o filho dele para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar. Se isso não for prova de amor, eu não sei o que é, né? E é um Deus todo-poderoso, um Deus do impossível, um Deus que é o dono de tudo, o criador de tudo. Então nós podemos com certeza descansar e confiar nesse Deus. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.